Salve galera do YouTube, beleza? Quem fala aqui é o Carlos para mais um vídeo. E bem galera, hoje vamos continuar os nossos resumos de Black Clover, né? No vídeo passado foi a parte 1 do arco da Dungeon, e nesse vídeo vamos concluir ele, que vai até o capítulo 22. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo, né? Mas antes uns avisos, né? Eu vou tentar resumir mais capítulos e focar nas coisas mais importantes de Black Clover, né? Por causa que os próximos arcos provavelmente vão ser maiores. Então acho que é melhor me acostumar a resumir mais capítulos também, para não ficar dividido em tantas partes. Vai ter uns arcos que vai ser muito difícil, por causa que vai ser arco muito grande, com muita informação. Mas eu vou tentar me acostumar e tentar postar, tipo, a cada 3 semanas, pelo menos um vídeo, para ver se eu consigo não ser lascado pelo algoritmo. Mas, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Mas antes, um pequeno resumo para a gente lembrar o que estava acontecendo no episódio anterior. Depois da descoberta de uma nova ruína que está localizada entre as fronteiras do Reino Clover e o Reino Diamond, os Touros Negros são enviados para explorá-la, e junto com eles o Alvorecer Dourado. Mas o que eles não esperavam era a intromissão do Reino Diamond, liderada por Naraku no Lotus, que é derrotado pelos Touros Negros e acaba fugindo com sua magia de fumaça. Enquanto agora, acompanhamos Yuno em sua luta contra Mars, um mago que usa magia de minérios. Começamos com Lotus em sua fuga, conversando com seus companheiros e deixando tudo nas mãos de Mars, revelando que ele é, abre aspas, a arma secreta do Reino Diamond. Mars então invoca uma espada gigante para atacar Yuno. Klaus então percebe a pedra incrustada em Mars e relembra que haviam boatos que o Reino Diamond estavam realizando experimentos em humanos, a fim de criar magos com muita mana, com artefatos mágicos sendo inseridos em seus corpos para aumentar seu poder mágico, e depois eram colocados para lutarem uns com os outros, concluindo que ele era o último que sobrou. Decepcionado com si mesmo pelo seu desempenho, após deixar uma companheira ser facilmente ferida e ser protegido por um novato, Klaus decide atacar com sua magia e invoca uma lança de aço, que é facilmente defendida pelo clone de minérios. Yuno então desvia do ataque da espada gigante e lança um corte de vento, que não faz muita coisa já que o Mars cria uma armadura, e discute com o Mars, falando que não irá desistir. E tem um pequeno flashback, quando Asta e Yuno eram crianças. Eles estavam em um pequeno treinamento, onde Asta se desafiou a conseguir encostar em Yuno enquanto ele usava sua magia. Yuno diz que é inútil, mas depois de muita persistência, Asta consegue, pois ele não desistiu. Então voltamos para o momento atual, e Yuno iria levar o golpe em cheio, mas determinado a não desistir. Então, a espada de Mars é cortada por Asta, que aparece no último segundo, salvando Yuno, com ele declarando que o Yuno é o seu rival. E depois, Asta fala pro Yuno não morrer assim tão facilmente. E o prodígio de magia de vento apenas disfarça dizendo que estava preparando um contra-ataque. E eles transformam isso numa competição para ver quem derrota ele primeiro. Os outros chegam logo em seguida. Lucky protege Klaus do clone de minérios e Noelle cuida da proteção de Mimosa. Mars então conjura um pequeno exército de bonecos e tenta golpear Asta, que de novo corta com sua espada, e corre para cima do inimigo que prende seus pés em cristais. Ele então só dá uma espadada e continua correndo, golpeando Mars e jogando ele na água, e todos se surpreendem com a força dele. Mas o inimigo ainda não foi vencido, e manda uma rajada de cristais na direção de Asta, que corta freneticamente. Então, vemos Mars utilizando uma armadura de titã e pergunta quem era Asta. Ele responde que é uma pessoa que nasceu sem um pingo de magia, o que deixa Klaus surpreso, que percebe o shape do Asta. Mars então começa a se questionar o seu propósito, e dizendo que seu propósito é destruir tudo. Já Asta diz que o Rei Mago protege tudo e todos, e sendo assim, ele não poderia perder para alguém como ele. E vemos um pequeno fragmento de memória. No clímax da batalha, Mars grita que Asta é só uma pedra no seu caminho, no que ele responde que mesmo sendo só uma pedra, ele será a pedra que estilhaçará esse diamante. E finalmente, o inimigo é derrotado, com eles podendo ir para a Sala do Tesouro.
O inimigo então é selado pela magia do Klaus e eles abrem uma exceção para que todos possam entrar na sala do tesouro. Asta então abre a porta mágica com sua espada e lá eles encontram um monte de tesouros. Inclusive, Yuno encontra uma espécie de pergaminho antigo, escrito em uma língua estranha. E parece que o pergaminho se liga ao Grimório de Yuno. E logo depois vemos um brilho sendo emitido e as escritas somem do papel. Nero então chama a atenção de Asta para uma parede da sala, e Lucky estava procurando por outra mana forte, até que ele sente algo, e grita para todos fugirem, e era de novo esse maldito dos minérios. E todos, exceto Asta, são pegos pelos cristais. Mas não fazia sentido ele ter se recuperado tão rápido, até que vemos Mars usando outro tipo de magia para se recuperar. Klaus então consta que cada pessoa só possui um tipo de magia, e que Mars estava ignorando as leis da magia, conseguindo utilizar magias ofensivas e de cura, se perguntando se é esse o nível dos experimentos do Reino Diamond. E Mars tem mais alguns lampejos de memórias do passado sobre uma garota. Noelle então tenta apagar as chamas curativas, mas acaba sendo atingida, sofrendo um grave ferimento, tomando só um tapão assim. E vendo isso, Asta fica maluco e parte pra cima. Mas pro seu azar, as magias agora se focavam em velocidade e acabam acertando Asta, o jogando para longe, e quebra a parede, parando numa sala onde lá ele acha uma curiosa espada. Do lado de fora vemos Mars, que tem agora um flashback mais completo. Quando criança, Mars tinha uma amiga chamada Pana, e ambos queriam se tornar fortes para saírem e explorar o mundo juntos. Infelizmente, eles estavam fadados a um trágico destino. Em seu último teste, eles deveriam matar uns aos outros, e o último a ficar de pé poderia sair como um mago. Mars estava hesitando em cumprir sua missão. Por outro lado, Pana demonstrou o oposto, e nessa hora, Mars teve que sujar suas mãos. Depois desse evento, Mars foi o único a passar no teste, e colocaram a pedra mágica nele, e de alguma forma ele conseguiu a magia de Pana, tanto que é visível no seu grimório costurado. Mimosa então utiliza sua magia de cura mais poderosa para curar Noelle, que estava bem ferida. No entanto, Mars a ataca com projéteis de minérios, só que Asta aparece e retalha os projéteis com sua nova espada, que era bem mais leve do que aquela prancha. Então, velocidade não era mais um problema para Asta, que até a Noelle fala que é para ele derrotar logo o inimigo, e a espada começa a brilhar e lança um corte extremamente poderoso em Mars. Todos então se perguntam a origem daquele corte, já que Asta não possuía magia. Klaus então assume que aquela espada pegou emprestada a magia de Noelle. Mars então leva em cheio o golpe, mas Asta também acabou sendo atingido por uma das lâminas de cristais e cai no chão ferido. E o maldito desse cara ainda estava vivo e iria finalizar nosso prota com a espada. Lucky tenta se livrar dos minérios o mais rápido possível, assim como Klaus, que percebe que as chamas de cura enfraqueceram graças ao corte de Asta com a magia da Noelle emprestada, e vê essa uma chance de vencer. Mas antes disso, eles tinham que salvar o Asta. Yuno consegue se libertar dos cristais. No entanto, ele percebe que nenhuma magia de seu grimório seria capaz de salvar seu rival já naquele momento. Até que ele percebe que do seu lado estava ela, Tinkerbell, que apenas com um sopro consegue destruir a armadura de Mars, que é derrotado com a força do seu vento. E dessa vez, sem dúvidas, ele foi derrotado. Yuno então percebe que a fadinha tinha sumido, e ao olhar para seu grimório, percebe que as escritas daquele antigo pergaminho haviam sido transferidos para o seu. Ou seja, Yuno acabou de ganhar, assim como Asta, uma nova habilidade. Por agora, o problema se tornou outro, pois a luta foi tão intensa que a dungeon estava prestes a desmoronar. Eles então se juntam para escapar. Yuno conjura seu barco de vento, Lucky pega Asta e todos sobem a bordo para fugir. Mimosa então fica cuidando dos ferimentos do Asta. Enquanto isso, ele pede com que salvem o Mars, pois o objetivo deles era conquistar a dungeon e não matar inimigos.
Yuno até tenta salvá-lo, mas eles já estavam com o caminho bloqueado e decidem seguir logo para a saída. Lucky guia Yuno com seu olhar afiado para a saída, enquanto também, junto de Klaus, eles destroem os escombros que estavam no caminho, com todos determinados a não deixarem o Asta morrer, e juntos todos conseguem escapar. O próprio Lotus consegue escapar, e até conseguiu colher alguns tesouros e também salvar o Mars, que estava desacordado e lembrando mais um pouco do seu passado. Ele lembra que no final de sua luta contra Fana, ela curou os seus ferimentos e pediu com que ele veja o mundo pelos dois. Então, ao acordar, ele percebe que se lembrou de seu objetivo e agradece Lotus por ter o salvado. Asta já havia melhorado e todos ficam contentes. Klaus então se aproxima e se desculpa com os dois por ter os subestimados ambos por não serem nobres e admite que os dois são grandes guerreiros. E eles ficam contentes, mas pedem para ele dar uma maneirada no abraço, pois eles ainda estavam bem machucados. No dia seguinte, Asta e Noelle vão até o castelo do Reino Clover para fazer um relatório. Lucky acabou não indo, pois ele poderia causar problemas querendo brigar com alguém, e foi colocado para uma missão com o Magna. Na cidade, eles também se encontram com um alvorecer dourado e interagem de uma forma já mais amigável. Inclusive, Mimosa parece ter se tornado uma potencial rival amorosa para Noelle. No meio da conversa deles, aparece ele, o Rei Mago, Julius Nova Chrono. Dentro do castelo, eles conversam um pouco sobre as escrituras que foram gravadas no Grimório do Yuno, e onde é dito que ele foi escolhido pelo Espírito do Vento, Silpi. Asta também mostra sua nova espada anti-magia, para ganhar uns pontinhos na frente do Yuno. O rei parabeniza o grupo pela exploração. E Asta gostaria de fazer uma pergunta sobre o que é necessário para se tornar um rei mago. E de maneira bem direta, Julius diz que são os resultados. Nas palavras dele, não se pode proteger todos apenas com orgulho. A confiança vem depois dos resultados. O que todos querem do Rei Mago é que ele tenha força para ser considerado o mais forte. Os dois então ficam ainda mais animados para continuar trabalhando duro. O rei então convida eles para participarem da cerimônia da entrega de estrelas, onde irão se reunir alguns membros do exército. Então, Lucius, enquanto abria o portão, pergunta se eles são capazes de mostrar resultados melhores do que os deles, finalizando assim o arco da dungeon. Minhas considerações finais? Bem, eu diria que eu gostei desse arco, tá sendo uma crescente bem legal acompanhar Black Clover. Cada arco parece que tá melhorando, isso é muito bom. Percebe-se que o autor consegue trabalhar muito bem os personagens secundários, né? Tipo, todo mundo tem um momento ali pra se desenvolver. A Noelle nesse arco da dungeon não teve muito, porque foi mais no arco passado, mas teve desenvolvimento do Asta, do Lucky, do Yuno, do Klaus, teve até do Mars e também um pouco da Mimosa, que eu acabei não contando. Mas, tipo, eu acho muito interessante que o criador de Black Clover consegue trabalhar muito bem os personagens secundários, ele consegue dar um foco para cada um momentinho. Isso é bem legal, espero que ele continue trabalhando nos próximos arcos bem assim também, os personagens secundários. Porque parece que vai aparecer muita gente aqui, né? Dá pra ver pelo final do arco que tem outras galeras aí bem fortes no mundo de Black Clover. Então, tô animado pra ver. Mas então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Então, deixa o like, se inscreva no canal e falou!